Destaque no Panorama CBN. Fundo criado pelo Brasil para preservar florestas recebe aporte da Alemanha e valor se aproxima da meta. Governo atua para mudar financiamento da Polícia Federal no PL antifacção. Vacina para prevenir câncer de pulmão vai iniciar estudos em humanos. Donald Trump sanciona a lei que prevê liberação de arquivos do caso Epstein. E a disputa acirrada entre Palmeiras e Flamengo pelo título do Brasileirão. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 20 de novembro de 2025. Eu trago para você em menos de meia hora as notícias mais importantes que repercutem ao longo do dia. Vamos juntos! A gente começa falando sobre a COP30, com a notícia de que a Alemanha vai investir 1 bilhão de euros no fundo criado pelo Brasil para preservar florestas tropicais. A notícia vem poucos dias depois de viralizar aquela declaração do primeiro-ministro do país, Friedrich Merz, fazendo críticas a Belém, né? Seria o PIX após a gafe? Bom, fato é que com isso, o valor arrecadado até agora no fundo supera 6 bilhões e meio de dólares. A meta é chegar a 10 bilhões durante a presidência do Brasil na COP. O anúncio foi feito após uma série de reuniões do presidente Lula com ministros de países que estão em Belém. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve nesse encontro. Numa demonstração de que, de fato, esse instrumento de financiamento global é um instrumento muito bem desenhado, muito bem estruturado e que começa a dar as respostas. A proposta do Brasil para superar a dependência dos combustíveis fósseis e que ganhou o apoio de mais de 80 países, domina as discussões nos corredores da COP. Marina Silva disse que nas reuniões desta quarta, os ministros trouxeram perguntas sobre o assunto e ela reconheceu haver muito chão para estabelecer consensos. O presidente Lula sinalizou em que termos ele tratou do assunto. Porque é preciso a gente mostrar para a sociedade que nós queremos, sem impor nada a ninguém, sem determinar o prazo, que cada país seja dono de determinar as coisas que ele pode fazer dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades, mas que nós estamos falando sério. Bom, uma reportagem do Jornal Globo de hoje conta que a presença do presidente Lula liderando essas negociações é até um movimento que não é muito usual no histórico das conferências climáticas da ONU, né? Ele está tentando destravar as negociações. Após transformar o encontro global em uma bandeira política, Lula buscava, sobretudo, garantir que ela termine com um desfecho significativo, como uma menção clara rumo ao fim do uso de combustíveis fósseis, um tema que ele já havia abordado repetidas vezes nos primeiros dias do evento. E aí, ontem, no mesmo dia em que cientistas divulgaram um duro manifesto no qual criticam o caminho das tratativas, Lula surgiu em público à noite em um pronunciamento conjunto, sem espaço para perguntas e sem anúncios concretos para o documento final que vem sendo elaborado pelos negociadores. Coube à ministra Marina Silva apresentar essa novidade concreta do dia, que foi o aporte feito pela Alemanha no Fundo para Preservar as Florestas. Lula retornou à capital do Pará para se envolver diretamente nas conversas e volta para Brasília agora. Ele desejou que a COP seja a melhor de todas e disse que confia na negociação da equipe dele, que tem agora 48 horas para alcançar consensos e apresentar resultados concretos, né? O que parece ter chegado ao fim ontem foi a disputa pela sede da COP de 2026. O anúncio oficial não foi feito ainda, mas um acordo confirmado por um negociador da Alemanha colocou a Turquia como anfitriã, tendo a Austrália como parceira na chefia da conferência. Página virada para eu te contar agora que a aprovação do projeto antifacção pela Câmara não pôs fim às divergências entre governo e oposição. Pelo contrário, o debate até cresceu, né? Agora permanece no Senado, onde pode ter uma tramitação rápida, mas sem regime de urgência. No entanto, o presidente Davi Alcolumbre vem dizendo que não quer pressa na discussão. O senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, disse que assim que chegar à casa, o texto será pautado no colegiado.
E vai ocorrer também uma audiência pública, antes da análise do relatório do senador Alessandro Vieira. Um dos pontos a ser alterado por ele será a questão que envolve as normas para o financiamento da Polícia Federal. É nisso que o governo se concentra. No texto de Guilherme Derrite, a corporação poderá perder cerca de 360 milhões de reais ao ano. Alessandro Vieira disse que não aceitará a redução de recursos para financiar a Polícia Federal. Não pode tirar um centavo. A polícia precisa de mais dinheiro. Na primeira oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está tratando de facções crime organizado, o diretor-geral da PF apontou que para poder ter uma resposta efetiva nas fronteiras, imediata, a gente precisa de investimento na casa dos 800 milhões de reais. Então eu não posso tirar nenhum centavo da Polícia Federal e eu preciso garantir que a gente tenha cada vez mais recursos para a segurança pública em todos os níveis. Pode parecer no primeiro momento que 800 milhões de reais é muito dinheiro, mas isso equivale a alguma coisa como menos de 20% do fundo eleitoral que a gente está gastando, que vem para fazer eleição. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a proposta que diminui o financiamento da Polícia Federal vai na contramão do combate ao crime organizado. Não apenas asfixia financeiramente a Polícia Federal para os próximos anos, como cria uma série de expedientes frágeis que vão ser utilizados pelos advogados do andar de cima do crime organizado para obter vantagens no judiciário, que vai ter que respeitar a nova lei se ela for aprovada. Então, por melhor tenha sido a intenção, ela vai na direção absolutamente contrária do que se pretende. Ela facilita a vida dos líderes do crime organizado e asfixia financeiramente a Polícia Federal e fragiliza as operações de fronteira da aduana, que é da Receita Federal. Nessa fala aí ele até ampliou a crítica, ao PL que passou pela Câmara. Apesar do discurso do governo sobre a retomada do projeto original, líderes no Senado dizem que esse objetivo não deverá ser alcançado. Ontem, o próprio presidente Lula fez críticas ao texto aprovado pelos deputados. Para ele, a matéria enfraquece o combate ao crime e gera insegurança jurídica, bem na linha do que disse Fernando Haddad. Logo após os comentários, o presidente da Câmara respondeu ao governo numa rede social. Hugo Mota falou que o objetivo do projeto aprovado é reforçar a capacidade do Estado na segurança pública. Deixa eu retomar aqui um assunto que o Lucas Soares tratou no Panorama da Noite. Aliás, a gente vem tratando nas edições do Panorama, que é a crise do Banco Master. A Polícia Federal vai investigar institutos de previdência que fizeram investimentos bilionários em fundos do banco. Uma lista do Ministério da Previdência mostra que o banco recebeu investimentos de 18 entidades previdenciárias de estados e municípios que repassaram mais de R$1 bilhão à instituição. Os aportes foram feitos entre outubro de 2023 e dezembro de 2024. Mais da metade do valor foi repassada pelo Rio Previdência, do estado do Rio, que investiu quase R$1 bilhão. Depois do Rio Previdência, aparecem a Amprev, do estado do Amapá, com R$400 milhões, e o Iprev de Maceió, com 97 milhões. A liquidação extrajudicial do Banco Master já foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira. Pelo lado do BRB, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, recuou na escolha para a presidência do banco e indicou o ex-presidente da Caixa, Nelson Antônio de Souza. Ele primeiro havia anunciado um outro nome, o Celso Eloy de Souza Cavalheiro, que agora assumirá um cargo na diretoria. A decisão ocorre em meio à crise provocada pela Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que apura um esquema de fraude envolvendo a emissão e a negociação de títulos de créditos falsos nos bancos. A investigação levou ao afastamento judicial por 60 dias do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e do diretor financeiro, Dário Osvaldo Garcia Júnior. Agora eu vou trazer para você uma boa notícia da ciência. Vão começar no ano que vem, em 2026, os primeiros testes em humanos da Lungvax, a primeira vacina preventiva do mundo contra o câncer de pulmão. O estudo, desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela University College London, recebeu um financiamento de 13 milhões e marca a estreia de uma estratégia inédita.
treinar o sistema imune para caçar células pulmonares que começam a se comportar de forma suspeita, antes mesmo de um tumor existir. O tumor de pulmão segue há 30 anos como o câncer que mais mata no mundo. A vacina experimental usa uma tecnologia muito próxima da plataforma da vacina de Oxford AstraZeneca contra a Covid-19. Na prática, esse sistema funciona como um vetor viral não replicante, um vírus modificado que não causa infecção e serve apenas como meio de transporte para levar um conjunto específico de instruções até as células. Essas instruções são um pequeno pedaço de DNA colocado dentro do vetor. Quando esse material chega às células, ele age como um comando, faz o organismo produzir um fragmento de proteína. Esse fragmento é importante porque costuma aparecer em células que começaram a sofrer alterações precoces, aquelas mudanças iniciais que precedem o câncer. Ou seja, é um marcador típico de células que saíram do comportamento normal e passaram a acumular mutações. É nisso aí que a vacina vai atuar, né? E a gente espera muito que dê certo, né? Toda a nossa torcida. O texto do G1 dessa reportagem me ajudou aqui a explicar para você os detalhes dessa boa notícia. Agora eu vou retomar uma reportagem da TV Globo que mostra que a fila de espera do INSS atingiu o patamar mais alto já registrado na história. São quase 3 milhões de pedidos de aposentadorias, pensões e benefícios por incapacidade. E é uma fila que ninguém vê, né, como disse a matéria. Mas imagina se ela não fosse virtual. Mais de 2,5 milhões de pedidos de cidadãos à espera de resposta do INSS. De janeiro até agora, o número de novos pedidos de benefícios cresceu 23%. A média mensal já chega a mais de 1.300.000. Metade da fila é para benefício por incapacidade temporária. A fila do benefício de prestação continuada é de quase 1 milhão de pessoas, mais de 890.000. E elas esperam, em média, 193 dias. Os processos estão parados desde junho, por causa da decisão judicial que determinou novas regras para o cálculo do benefício. E o governo federal adiou o prazo para que o cadastro biométrico seja exigido na hora de pedir benefícios sociais, uma medida que busca combater fraudes, né? Mas a exigência para alguns benefícios somente entrará em vigor em maio do ano que vem, agora. O decreto que regulamenta a biometria entra em vigor na sexta-feira, mas na prática a exigência valerá apenas para alguns pedidos feitos ao INSS, como aposentadorias. Vou agora com algumas notícias rápidas para você. Primeiro, com o desfecho de uma que impressionou na semana passada. E era tudo fake, hein? Eu tô falando do motorista de um caminhão que atravessou o veículo no Rodoanel, em São Paulo, e tinha dito que havia sido sequestrado, né? Pois bem, ele confessou agora que tudo não passou de uma armação. Informação confirmada pelo delegado Márcio Fruetti, responsável pelo caso. Esse episódio ocorreu há uma semana no trecho de Tapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Em um primeiro depoimento, o motorista tinha dito que era vítima de um assalto na estrada durante a madrugada e era feito refém, né? Havia suspeita de bomba na cabine, mas o artefato não tinha material explosivo. Aquela situação mobilizou uma grande equipe da polícia, delegados, enfim. E um engarrafamento também gigantesco, né? A carreta ficou parada no trecho entre as rodovias Regis Bittencourt e Imigrantes, no sentido Dutra. O Rodoanel chegou a ser completamente interditado e só foi liberado depois de 5 horas. Bom, nessa nova versão, ele confessou que armou tudinho. Parou num posto de gasolina, criou uma bomba falsa, um artefato falso, se amarrou todo e atravessou o veículo na rodovia. Que história, hein? E agora a gente fala sobre ocorrências policiais de verdade. Mato Grosso tem 6 das 20 cidades mais violentas da Amazônia Legal, de acordo com um levantamento divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nas 2 primeiras posições ficaram os municípios mato-grossenses de Vila Bela da Santíssima Trindade e Nobres. Em terceiro lugar, apareceu Calçoene, no Amapá. As cidades foram divididas em 4 escalas conforme o número de habitantes.
O contingente variou de até 20 mil a mais de 100 mil moradores. A Amazônia Legal comporta 9 estados. E no Rio de Janeiro, as mortes por intervenção policial triplicaram em outubro desse ano. O saldo foi puxado pelaquela mega operação contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou 121 mortos. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, divulgados ontem, foram 175 mortos pela polícia no mês passado, contra 58 em outubro de 2024. E o número de fuzis apreendidos de janeiro a outubro desse ano foi de 789, o maior da série histórica no Rio de Janeiro. Agora os destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou o projeto de lei que determina a divulgação dos arquivos da investigação sobre o bilionário Jeffrey Epstein. A assinatura ocorreu após o Congresso americano aprovar o texto quase por unanimidade. Epstein foi acusado de abusar de mais de 250 meninas menores de idade e de operar uma rede de exploração sexual nos anos 2000. O caso voltou a ganhar destaque após a suspeita de um possível envolvimento de Trump com o empresário. Com a sanção agora, todos os documentos, incluindo informações sobre a morte de Epstein na prisão, deverão ser divulgados pelo Departamento de Justiça americano em até 30 dias. Na França, a cidade de Paris registrou uma queda de energia hoje. A fornecedora de energia francesa informou que a interrupção afetou estações de trem e metrô, que tiveram serviços interrompidos. Um porta-voz da rede de transporte de eletricidade disse que o incidente deixou inicialmente cerca de 170 mil casas sem energia, hoje cedo, madrugada no horário de Brasília. A energia foi restabelecida logo pela manhã em Paris e cerca de 2.600 casas apenas permaneciam sem eletricidade no momento em que eu estava gravando. A origem exata do incidente ainda é desconhecida e investigações vão ocorrer. O exército de Israel informou que conduziu novos bombardeios contra alvo do Hamas na faixa de Gaza. As Forças Armadas acusam o grupo terrorista de violar o acordo de cessar-fogo. Segundo autoridades locais, 11 palestinos morreram e mais de 20 ficaram feridos. No futebol, a disputa está quente entre Palmeiras e Flamengo no Campeonato Brasileiro, hein? Ontem o Palmeiras empatou com Vitória em 0-0 numa rodada antecipada. O time de Abel Ferreira permanece na segunda colocação, 2 pontos atrás do Flamengo, mesmo com a derrota do rubro-negro para o Fluminense por 2-1. Aliás, quem estava no Fla-Flu no Maracanã ontem era a cantora Dua Lipa, que já pode receber um CPF do Brasil. Tá curtindo pra caramba. Já teve roda de samba, barzinho. Essa aí sabe aproveitar. Mas voltando a falar sobre a briga pelo título no Brasileirão, Flamengo e Palmeiras completaram 34 jogos dos 38 e ainda contam com a final da Copa Libertadores como um adicional à rivalidade que está monopolizando títulos na América do Sul nos últimos anos, Vamos ver aí quem que será o vencedor da vez. Santos e Mirassol empataram em 1-1 e o Grêmio venceu o Vasco por 2-0. Hoje ocorrem 4 jogos pela 34ª rodada do Brasileirão. Às 4h, o Juventude enfrenta o Cruzeiro em Caxias do Sul. Às 6h, o Bahia encara o Fortaleza, na Arena Fonte Nova. O clássico entre São Paulo e Corinthians será às 7h30, na Neoquímica Arena. Fechando a rodada, Ceará e Internacional tem partida marcada para as 9h30 no Castelão. E eu termino o nosso papo te contando que pela primeira vez o Dia da Consciência Negra é feriado em todo o território nacional hoje. A data homenageia Zumbi dos Palmares, líder do maior quilombo do período colonial e símbolo da resistência contra a escravização de pessoas negras no Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, um monumento em homenagem a Zumbi, na Avenida Presidente Vargas, no centro, recebe uma lavagem tradicionalmente realizada no dia 20 de novembro, há 30 anos. Nesse ano, o rito foi reconhecido por lei como Patrimônio Cultural, Social e Turístico de Interesse Municipal. Que seja um dia de muita reflexão e comemorações. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono.
Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. E com Jorge Aragão e Identidade, um clássico de afirmação e orgulho, né? A gente vai encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje. E nesse clima musical, eu vou pedir pra você uma sugestão pra gente fechar o Panorama de sexta, hein? Com música. Manda pra mim lá pelo Instagram, biancasantos.bia, ou então por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. Nosso DJ Laerte Afonso agradece. Um beijo grande. Lembrando que hoje e amanhã não tem Panorama da Noite, tá? Mas a gente se encontra no Panorama da manhã de sexta. Tchau, até lá. Não nos ajuda, só nos faz sofrer. Nem resgata a nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.